E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo, pois é, tem jogo de novo do Corinthians, não tem descanso, não tem folga, agora é Palmeiras e Corinthians, Derby Paulista, dessa vez lá no Allianz Parque, pois é, 7ª rodada do Campeonato Paulista, porém é o nosso 8º jogo, porque jogamos contra o Novo Horizontino, mas esse jogo foi da rodada 11, tá? Então, a 7ª rodada, mas o nosso 8º jogo aí. É o primeiro Derby Paulista no ano, nosso segundo clássico, mais um fora de casa. Esperamos que tenhamos um resultado melhor do que foi contra o São Paulo, né? Enfim, bom... Para começar, vamos com a possível escalação do Corinthians para esse confronto contra a porcada, né? E o possível time é esse aí, né? Com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu, Ranielli, José Martinez, André Carrilho, Igor Coronado, Memphis Depay e Yuri Alberto, né? Pelo menos eu imagino que seja esse o time, né? Eu tenho só uma dúvida com relação ao time titular, que seria o Thales Magno, galera. Que é o seguinte, mano, o Thales Magno vem sendo o nosso artilheiro no ano, no Paulistão, com 4 gols, né? Então eu fico pensando se o Thales Magno não merece uma vaguinha de titular nesse jogo, hein? Porque, por exemplo, na nossa dupla de ataque aí, nenhum deles está rendendo por enquanto. Nem Memphis, nem Yuri Alberto. Não marcaram gols ainda esse ano. E ó que o Memphis, por exemplo, teve chances. Contra o Noroeste, meu Deus, hein? Contra o Noroeste, o Depay teve chances e não conseguiu fazer, né? Enfim. Então eu fico pensando se o Thales Magno merece uma chance aí. Quem sabe tirar um dos volantes, colocar ele no ataque, que tiraria um jogador do meio, né? Abriria mais o time, enfim, não sei. Se tirar um dos volantes para colocar o Thales Magno seria bom. Mas sei lá, eu fico pensando que ele merecia uma vaga de titular. Mas, por exemplo, vai tirar a estrela do time, Memphis Depay? Ou vai tirar o Yuri Alberto, que foi o artilheiro do time ano passado? Aí é complicado. Mas enfim, de resto, eu imagino que seja mais ou menos essa a escalação para enfrentar a porcada, tá bom? Eu acho que o Mateuzinho volta pro time, tá? Enfim, então eu acho que vai ser mais ou menos isso aí. Agora o retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e Palmeiras, tá? É um retrospecto não tão bom pra gente, né? Ao todo na história, 380 jogos, 135 vitórias deles e 130 do Corinthians, além de 115 empates, né? Claro, o Palmeiras não tem uma ampla vantagem de vitórias, mas mesmo assim, eles têm algumas a mais aí que o Corinthians... Infelizmente, né? Gols no confronto, 1040, 496 do Corinthians, 544 do Palmeiras. Corinthians e Palmeiras por estádios, eles mais se enfrentaram no Pacaembu, 153 jogos, e o Corinthians tem mais vantagem aí, 60-46 em número de vitórias, né? No Allianz Parque, que é o palco do jogo aí dessa quinta, são 13 jogos, e o Palmeiras tem 6 vitórias contra 4 do Corinthians. Vocês acreditam, galera, que quando o Corinthians conquistou a 4ª vitória contra o Palmeiras no Allianz, tinha mais vitórias do que eles lá? Pois é, o Corinthians estacionou nos 4 e não venceu mais. Agora o Palmeiras tem mais vitórias que a gente no Allianz, né? Enfim, Corinthians e Palmeiras por campeonatos, eles mais se enfrentaram no Paulistão, 217 jogos, e o Corinthians tem mais vitórias, 79-72. Então, vocês veem que o Palmeiras, apesar do retrospecto bom para eles, em número de vitórias, o Corinthians tem mais vitórias no Pacaembu, mais vitórias no Paulista, enfim. Então, é um derby equilibrado, é um confronto equilibrado. Enfim, maiores artilheiros do Corinthians contra o Palmeiras, e os maiores são Cláudio, Baltazar e Luizinho, 21 gols cada um. Teleco tem 15, Marcelinho 14, Neco 12, Servilho e Mirandinha tem 10, Carbone 9 e o Sócrates 8 gols contra a porcada. O primeiro confronto entre Corinthians e Palmeiras foi no dia 6 de maio de 1917, há 108 anos, e a gente perdeu 3-0, jogo pelo Paulistão, né? A maior goleada do Corinthians contra o Palmeiras foi um 5-1
no dia 1º de agosto de 82, jogo pelo Paulistão. E se não tô enganado, teve 3 gols do Casagrande nesse jogo. 3 gols do Casagrande nessa goleada. A maior sequência invicta do Corinthians contra o Palmeiras, 10 jogos, durou de 2011 a 2015, né? Era Tite, hein? Ai, que saudade da era Tite. Em 2014 tava o Mano Menezes no Corinthians, né? Enfim. Ai, que saudade dessa era vitoriosa no Corinthians, né? Não perdia pra porcada de jeito nenhum. Enfim. E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Palmeiras. O último jogo, vencemos, 2-0 em Itaquera. O último no Allianz, perdemos, 2-0 pelo Brasileirão, né? E é o seguinte, galera. Esse confronto no Allianz Parque é meio chato pra gente, porque, cara, o Corinthians tá um bom tempo sem vencer o Palmeiras lá. Vamos puxar o retrospecto aqui, só pra vocês entenderem, tá? Vai ter esse confronto agora no Allianz Parque, Paulista 2025, correto? E a última vez que o Corinthians venceu o Palmeiras no Allianz, né? Teve esse 2-0 ano passado, correto? Vamos pegar outros confrontos aqui. Esse aqui foi na Arena Barueri, ano passado também. Aí teve essa derrota 2-1 em 2023. Vamos puxar mais aqui. Vamos voltar no tempo. Vamos ver a última vitória do Corinthians contra a porcada no Allianz. Infelizmente faz um tempinho aí. Deixa eu ver. Teve esse 3-0, mas foi em Barueri. Teve esse 2-1 pelo Paulista de 22 que perdemos lá. Deixa eu ver o que mais. Teve esse 1-1 aqui, com gol do Gabriel, não foi? Corinthians do Silvinho. O Gabriel fez o gol do Corinthians aí. Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos puxar mais. Teve esse 4-0, meu Deus do céu, mano. Esse 4-0, olha, sem comentários. Época de pandemia. A gente tinha acabado de fazer 5-0 no Fluminense. Corinthians do Mancini, meu Deus, cara. Aí teve esse empate 1-1, final do Paulista 2020, né? Infelizmente perdemos nos pênaltis. E vamos passar mais o tempo aqui. Teve esse 1-1 aqui, mas foi no Pacaembu. E finalmente chegamos. A última vitória do Corinthians contra o Palmeiras no Allianz Parque. Paulistão 2019. Tá aqui o jogo. 1-0 Corinthians. A última vitória contra eles no Allianz. Faz 6 anos que o Corinthians não vence o Palmeiras no Allianz Parque. Aquele jogo, muitos se lembram, 1-0, gol de Danilo Avelar, ele mesmo, Danilo Avelar, fez 1-0 Corinthians de Fábio Carille, certo? Foi justamente no campeonato, o último campeonato que o Corinthians venceu, né? Paulistão 2019, a nossa última vitória contra o Palmeiras no Allianz, faz 6 anos, cara, 6 anos. E como eu falei, aqui, esse 1-0 aqui foi a 4ª vitória do Corinthians no Allianz. E quando o Corinthians conquistou essa 4ª, eu acho que o Palmeiras tinha umas 2 só contra a gente. Só 2. O retrospecto até aqui era favorável ao Corinthians no Allianz Parque. Só que aí passou 6 anos, o Corinthians teve times ruins atrás de times ruins. A droga do Palmeiras contratou Abel Ferreira, ganhou tudo, né? Agora a gente não conseguiu ganhar mais lá, né? Vamos ver se a gente quebra esse tabu nessa quinta-feira, né? 6 anos ser ganhada porcada no Allianz Parque. É um tabu que incomoda a gente, né? O máximo que conseguimos é o empate lá, enfim. Pelo menos o Silvinho não perdeu lá. O Silvinho não perdeu. Ai, quem diria, né? Enfim, eu acho que o Ramon Dias não chegou a treinar o time lá, né? Porque ano passado no Allianz foi o Antônio Oliveira. Inclusive foi o jogo que o Antônio Oliveira foi demitido, né? Se eu não tô enganado. Vamos ver se esse tabu é quebrado. E pegando os jogos do Corinthians aí, galera, temos uma super maratona pela frente. É praticamente 2 jogos. Não, deixa eu ver aqui. É praticamente um jogo a cada 2 dias, cara. É um jogo a cada 2 dias. Porque jogamos agora, segunda, contra o Novo Horizontino, certo? Aí quinta é o Palmeiras. Aí domingo já é o São Bernardo. Aí quarta é o Santos. Aí sábado é a Portuguesa. Cara, a cada 2 dias tem jogo. Não tem descanso, entendeu? É por isso que não tem como o Ramon Dias não mesclar nesse início de ano. Sabe? Nesse início de temporada. Não tem como não mesclar o time. Entendeu? É muito jogo atrás do outro. E sabe uma coisa interessante, galera? É que assim, são 12 jogos só a primeira fase, né? Só a primeira fase são 12 jogos. Teve uma época de Paulista
que só a primeira fase era 19 jogos. 19. Tipo, em 2013, foi o último Paulistão que não teve esse regulamento de grupos, né? Que os times se enfrentavam... os times enfrentavam times de outros grupos, né? Esse é o regulamento atual. E isso é desde 2014 no Paulistão. Então, 2013 foi o último paulista que não teve esse regulamento de grupos, coisa e tal. E em 2013 eram 20 times e 19 rodadas só a primeira fase. Só a primeira fase. Imagina a maratona ali. Nossa, cara, 12 rodadas, um jogo atrás do outro. Ainda vai ter a Libertadores que a gente vai jogar. É complicado, gente. É complicado. E assim, nessa terça-feira já a rodada começou, a rodada 7. A Inter de Limeira, do nosso grupo, empatou com o Bragantino, 1-1. Então a Inter de Limeira foi a 5 pontos no seu grupo, tá? Nessa quarta-feira vão jogar Mirassol e Botafogo. O Mirassol pega o São Paulo fora e o Botafogo pega o Santos fora, tá? Vamos torcer para esses dois times tropeçarem, né? Claramente eu estou postando esse vídeo antes desses jogos começarem, então claramente eu não sei o resultado, né? Mas vamos esperar que eles tropecem, né? Porque se o Mirassol conseguir pelo menos, um empate, né? Se o Mirassol empatar com o São Paulo, pelo menos o Corinthians continua líder do grupo, mesmo fazendo bobagem contra o Palmeiras, né? Porque se o Mirassol vence, aí o Corinthians, para retomar a primeira posição, precisaria empatar com o Palmeiras pelo menos, né? Porque aí o Mirassol iria 18 também, ganhando o São Paulo no Morumbi. Eu acho que é no Morumbi o jogo, né? Enfim. Mas vamos lá, né? Vamos torcer para Mirassol e Botafogo tropeçarem. A Inter de Limeira já tropeçaram. E de repente, se o Corinthians conseguir um empate no Allianz, ou até uma vitória, né? Aí dispara na liderança do grupo, né? Vamos ver, né, gente? E bom, vamos analisar melhor esse clássico, galera, que é o seguinte. A gente tá percebendo no início da temporada que o Corinthians tem, 6 vitórias e uma derrota, correto? 18 pontos. 18, né? Uma campanha melhor que a do ano passado já. Só que assim, me preocupa o fato de que nenhuma vitória até agora foi aquilo do vence e convence. Nenhuma foi. Pra mim, o melhor desempenho foi contra o Noroeste. O melhor desempenho. Mas mesmo assim, não foi aquilo tudo. Não foi aquilo, nossa, venceu, convenceu, placar elástico. Tanto que tomou um gol no final de forma inaceitável, com um jogador a mais, né? Então assim, me preocupa isso, claro, é início de temporada, muita coisa vai acontecer, mas eu acho que eu estaria bem mais tranquilo, entre aspas, para esse clássico se eu tivesse visto uma atuação melhor do Corinthians, né? E a gente acompanha nos últimos anos o quanto o Corinthians vem sendo uma desgraça nos clássicos. A gente vem apanhando demais, uma coisa que me deixa estressado, sabe? Contra o São Paulo, por exemplo, nos últimos anos só ganhamos 3 vezes dos caras. 3 vezes. Contra o Palmeiras, passamos 3 anos sem ganhar deles. 3 anos. E no Allianz não ganhamos faz 6 anos. Então me preocupa muito o desempenho do Corinthians em clássicos nos últimos tempos, certo? Nesse Paulistão aí, até não jogando bem, a gente tá vencendo. Tá vencendo. Mas justamente no clássico, fomos lá e perdemos. Justamente no clássico. Sabe? Então, o que eu quero que o Corinthians faça nesse jogo contra o Palmeiras... Olha, eu não vou exigir vitória, sabe? Super goleada. Porque assim, gente, vitória, resultado, é muito do que vai acontecer no jogo, sabe? A bola entrar ou não entrar. Vocês viram contra o Novo Horizontino, sabe? O que aconteceu ali pro Corinthians vencer. Então assim, exigir vitória eu não vou. Eu não vou. O que eu vou exigir é postura, atitude de um time no clássico. A gente sabe muito bem que clássico sem o Corinthians não tem graça. A gente sabe. São Paulo e Santos, São Paulo e Palmeiras, nenhum desses tem graça. Nenhum desses tem. São Paulo e Palmeiras, choque rei, mano. Perto de um São Paulo e Corinthians, perto de um Palmeiras e Corinthians, não tem graça. Graça mesmo tem quando tá o Corinthians, sabe? E eu lembro aí da era Carille, era Tite, quando o Corinthians mandava nos clássicos. Só que, infelizmente, nos últimos anos, a gente vem mandando muito mal em clássicos. Muito mal. E eu falo em clássicos contra São Paulo e Palmeiras, porque Santos, né? Pra gente o Santos, dane-se, né? O Santos considera o Corinthians o maior rival, mas pra gente dane-se o Santos. A verdade é essa. Pra gente rival mesmo é Palmeiras e São Paulo. Então se tratando dos jogos contra os rivais, a gente vem apanhando e muito, cara. Muito.
E vem me estressando demais isso. E em muitas dessas derrotas que o Corinthians tem em clássicos nos últimos anos, são derrotas assim, cara, que o Corinthians pouco compete, sabe? Que o Corinthians pouco, sabe, tem postura, não tem postura em muitos desses clássicos, não tem atitude, sabe? Contra o São Paulo, por exemplo, apesar de não ter jogado tão mal assim, cara, faltou competir mais, faltou dar mais carrinhos, faltou dividir mais bolas, faltou competir mais com o São Paulo. Então é isso que eu exijo contra o Palmeiras. O Palmeiras pode ganhar do Corinthians? Pode. Mas vamos fazer os caras suar sangue pra ganhar da gente. Pô, vamos fazer os caras suar. Vamos competir, vamos pra cima, vamos dar trabalho pro goleiro, vamos dividir as bolas, não vamos dar descanso pra eles. Vamos encarar o clássico da maneira que ele deve ser encarado. Entendeu? Porque, claro, o Palmeiras jogando em casa, apoio da torcida deles... vão querer claramente ganhar do Corinthians. Eles vão vir pra cima do Corinthians, vão se impor. E cabe ao Corinthians entender o peso do clássico e ter postura. Ter postura, ter atitude. Não fazer o que fez contra o São Paulo. Não pode ter os erros que aconteceram contra o São Paulo. Não pode. Não pode novamente tomar gol de escanteio. Não pode. Quantas vezes contra o Palmeiras aí mesmo? Tomamos gol de escanteio toda hora. No último jogo do Allianz, que perdemos de 2-0, tomamos gol de escanteio. De um jogador da base do Palmeiras, um tal de Vitor Reis. Se não me engano, foi ele que fez o gol. Toda hora no Allianz Parque ou em clássico, tomamos gol de escanteio. Contra o São Paulo, tomamos gol do Lucas, cara. De escanteio. O cara tem 1,70 m de altura. Então, atenção nas bolas aéreas, vamos dividir, vamos competir. E se der pra vencer, consequência ali da bola entrar, coisa e tal, no gol, enfim. Nós vamos ter postura, é isso que eu exijo. Chega de ser mamãe nos clássicos, chega. Vamos ter atitude. Vamos marcar os caras, vamos jogar com raça, é sangue no olho nos clássicos. E eu espero ver isso em campo na quinta-feira. Eu espero ver postura e atitude do time. Eu espero. E nesse jogo, eu vou ficar muito atento a Yuri Alberto e Memphis Depay. Porque eles foram muito mal contra o São Paulo. E são nesses jogos, são nos clássicos, que os grandes jogadores têm que aparecer. São nos clássicos. É principalmente nos clássicos que os melhores jogadores de um time têm que aparecer. Então Memphis Depay, joga a bola. Não vai fazer a merda que fez contra o São Paulo. Olha, o Memphis contra o São Paulo foi horripilante. E eu espero não ver isso de novo contra a porcada. Senão eu vou vir aqui, eu vou descer o cacete no Depay, tô nem aí. Eu sou assim, gente. Eu não isento nenhum jogador de crítica, não passo pano pra jogador. Se fez merda, eu vou falar. E o Memphis, por enquanto, tá devendo na temporada. Tá no início ainda, legal, mas vamos jogar bola. Vamos jogar bola. Espero que seja nesse jogo, né? Enfim, vamos dar meu palpite logo? Cara, eu sempre zico os palpites. Eu tô cansado de errar. Eu tô cansado, cara. Ai, meu Deus do céu. Né? Eu falei 2-1 pro Corinthians contra o Novo Horizontino, né? Acreditando que a gente fosse tomar gol. Ziquei os caras, eles não fizeram. Vamos ver se eu zico de novo? Vamos lá. Vamos ver se eu acabo zicando a porcada. Eu vou apostar num placar que eu sei que não vai acontecer. Mas eu vou apostar, enfim. 3-1 Corinthians. 3-1. Eu sei que não vai ser esse o resultado. Eu já sei. Eu já sei. Porque se eu fosse apostar sério, seria 1-0, 2-1, 2-0, né? Mas sabendo que eu não vou acertar, e já querendo zicar o Palmeiras em questão de fazer um gol, eu vou apostar 3-1 Corinthians. E seja o que Deus quiser. Vai ser... Vamos ver aqui. 2 gols do Yuri Alberto e 1 gol do Memphis Depay, beleza? É meu palpite e eu já sei que eu vou errar, tá bom? Então, coloquem outros palpites aí, vamos ver o que vai dar nesse jogo. Esperamos que o Corinthians quebre esse tabu de anos aí sem ganhar no Allianz Parque. E calar eles no Allianz, que saudade que eu tenho disso. Bom, vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente compete e tem postura. Né, Corinthians? Por favor. Então é isso. Comente aí o que vocês acham que pode dar esse jogo e comente o palpite de vocês. O meu é 3-1, 2 gols do Yuri Alberto e 1 do Memphis Depay, e eu já sei que eu vou errar, beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians, pra cima da porcada!